É possível que em algum momento, para você, um momento da sua vida, você tenha sentido alguma dificuldade para se aproximar de Jesus. É possível que muitas pessoas enfrentem esta dificuldade por dois motivos. O primeiro deles, talvez o menos comum no nosso meio, é a ausência de alguém que conheça Jesus, que saiba sobre Jesus. Ou seja, é possível que haja pessoas que tenham dificuldade para terem um encontro com Jesus, simplesmente porque não conhecem ninguém que conheça Jesus. Talvez seja comum no meio da floresta, na África, na Ásia, talvez os países árabes, provavelmente. Mas é possível também que algumas pessoas sintam dificuldade para se aproximar de Jesus por causa daqueles que dizem conhecer a Jesus. Isso é mais grave. Isso talvez aconteça no nosso contexto. Isso talvez aconteça no nosso meio. Pessoas que têm dificuldade para entender e se aproximar de Jesus por nossa causa. Por causa da igreja. E a Bíblia nos traz um exemplo de um homem que sentia dificuldade para ir falar com Jesus. Não porque ele não conhecesse a Jesus, nunca tivesse visto a Jesus, porque ele já tinha visto. Não porque ele não soubesse o que Jesus fazia, porque ele sabia o que Jesus fazia. Não porque ele não soubesse o que Jesus era capaz de fazer, porque ele sabia também. Não porque Jesus morasse longe, porque morava na mesma cidade. E não era uma cidade como São Paulo, que você pode passar 50 anos em São Paulo e não conhecer 5% da população. Morava numa cidadezinha de 5.000 habitantes, onde Jesus morava. E ainda assim, sentia uma enorme dificuldade para ir ao encontro de Jesus. Isso está relatado na Bíblia. E uma das características mais impressionantes dos relatos da Bíblia, que ajudam a comprovar a sua veracidade, é que esses relatos que nós temos aí, eles estão muito bem ambientados. Os locais que os autores dizem onde as coisas aconteceram realmente existiram, não são locais mitológicos. Não foi em nenhuma Atlântida. Não são locais idealizados e utópicos. As pessoas, mesmo aquelas cujos nomes não são registrados, são tão bem identificados, são tão humanos como cada um de nós. Se a gente não sabe os seus nomes, por exemplo, a gente sabe o papel social que desempenharam. Se a gente conhece um pouquinho da cultura da época, a gente sabe que aquilo que é dito deles, de fato, corresponde às coisas que aconteciam. O Novo Testamento não contém histórias, mas é um relato histórico e teológico das coisas que aconteceram. E Lucas é um dos que registram as coisas que aconteceram. Ele diz que só registra depois de acurada investigação dos fatos. Depois de procurar as testemunhas oculares, aqueles que viram, que experimentaram e que foram até abençoados pelos atos do Senhor Jesus. E Lucas faz isso porque ele não queria de maneira nenhuma correr o risco de escrever alguma coisa e logo depois aparecer um inimigo do Evangelho dizendo: olha, mas isso não foi bem assim, eu estava lá. Não, Lucas faz uma pesquisa, procura testemunhas que diz: isto aconteceu assim e ninguém poderia contraditar. E Lucas fala de uma pequena vila, mas pequena mesmo, chamada Cafarnaum. A cidade de Cafarnaum está intimamente relacionada com o ministério de Jesus, porque foi em Cafarnaum que Jesus fixou a sua base ministerial. Logo depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Cafarnaum. Foi morar em Cafarnaum. Em 1968 foi descoberta uma sinagoga no local que seria Cafarnaum. Uma sinagoga enorme,
aproximadamente 450 metros quadrados, para uma vila de 5.000 habitantes apenas. Vocês imaginem um tempo de 18 por 25 para uma vila de 5.000 pessoas. Era um grande prédio, era o maior prédio da vila, uma vilazinha nas margens do Mar da Galileia, perto da foz do Rio Jordão, entre duas cidades que foram duramente repreendidas pelo Senhor Jesus, porque viram os inúmeros milagres dele e ainda assim não creram, cidades de Betsaida e de Corazim. E a grande importância desta pequena vila está no fato de que ela ficava na beira da estrada que ligava ao Egito, à Síria e ao Líbano. Era uma cidade que ficava na beira de uma estrada que passava por toda a Cesareia e que ficava na fronteira entre os territórios de Filipe e de Herodes Antipas. Havia uma coletoria ali. Era uma cidade muito bem posicionada, estrategicamente posicionada, e Jesus escolhe aquela cidade para estabelecer o seu ministério. E ali ele recruta pelo menos um dos seus discípulos, chamado Levi, que trabalhava na coletoria. Aquela cidade tinha também uma guarnição romana. E era uma coisa pequenininha, era mais ou menos, se a gente tivesse que comparar com o que nós conhecemos, talvez fosse como Carro de Sol, para quem vai ali para Marabá, uma vilazinha perdida no meio do nada. Mas era importante por sua localização estratégica, sua movimentação econômica, e certamente o tamanho da sinagoga fazia com que muitos escribas e fariseus quisessem ir para Cafarnaum, quando a maioria não queria ir para Galileia. Galileia só tinha pequenas vilas desprezadas, mas Cafarnaum tinha uma grande sinagoga. E alguns então queriam pastorear a grande igreja de Cafarnaum. É possível também que enquanto Jesus ministrava ali, ele fosse observado muito de perto pelos romanos. E é possível que mais tarde, quando Jesus é julgado, relatórios que partilham de Cafarnaum servissem de base para o julgamento, tanto de Pilatos quanto de Herodes, dizendo que não encontram nele nada com o que comparar. Era corrente em Cafarnaum os milagres que Jesus fazia. E além de Cafarnaum, um homem que conhecia os milagres de Jesus precisa de Jesus. Ele vai procurar os anciãos dos judeus, vai pedir aos anciãos dos judeus que intercedam por um servo seu que se encontra muito doente, quase à morte. Mas a questão é por que esse homem, numa cidade tão pequena, sabendo tanto sobre Jesus, por que ele não vai diretamente até Jesus? Temos algumas explicações possíveis. Primeiro, havia uma série de escrúpulos religiosos dos judeus. Os judeus não se relacionavam com os gentios. Este homem que tinha um servo doente era um patrocinador da religião, foi ele quem construiu aquela gigantesca sinagoga. Mas não era um deles, não era um judeu. E provavelmente não tinha a intenção de se tornar um prosélito judeu. Mas quando ele vai, por intermédio de emissários, até os religiosos judeus, os religiosos consideram que aquela pode ser uma ocasião excelente para mostrar perante o potentado estrangeiro influência. Uma grande ocasião para estreitar laços políticos com o comandante da guarnição romana. E eles então aceitam a influência de irem a Jesus, de darem um bom testemunho em favor do centurião romano, e dizem que aquele homem é digno de ser abençoado por Deus. Tudo parecia estar correndo maravilhosamente bem, até que Jesus entra em cena. Então nós vamos aprender algumas coisas sobre amizade com o Evangelho, sobre o valor das obras religiosas e como o Senhor julga todas estas coisas. Mas antes de prosseguirmos, antes de analisarmos o texto, nós precisamos olhar para um pequeno problema que é chamado de problema sinótico. Além de Lucas, Mateus também registra esse acontecimento. Mateus também registra esse episódio. E Mateus morava em Cafarnaum.
Mateus conhecia o centurião romano. Mateus conhecia os costumes da vila. Ele era um coletor de impostos, onde era conhecido como Levi. Mateus diz que o centurião falou com Jesus, enquanto Lucas diz que ele enviou emissários. Quem está certo? Mateus, que morava em Cafarnaum, ou Lucas, o historiador? Ambos são escritores evangélicos. Ambos foram inspirados por Deus. Qual a solução? A solução é simples. Lucas, como historiador, certamente conhecia o relato de Mateus e foi perguntar a Mateus o que tinha acontecido de fato. E Mateus completa o seu relato, agora verbal, para Lucas, e é explicado a Lucas que a fala de Jesus com o centurião foi sempre por meio de intermediários. Não houve um encontro pessoal entre eles. As falas do centurião para Jesus e de Jesus para o centurião foram por meio de intermediários. Esta é a explicação para os dois relatos que nós temos nos evangelhos. Nós vamos conhecer os personagens, os seus papéis, as suas ações, as suas atitudes e entender como elas podem e devem ser interpretadas. No verso 4, vamos abrir a Bíblia por gentileza em Lucas, capítulo de número 7, versos 1 até o verso 10, e depois nós nos deteremos no verso de número 4. Lucas, capítulo 7, versos 1 até o verso de número 10. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 1 a 10, pessoas amadas que acompanham a leitura. Assim nos diz a palavra de Deus. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viessem curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o cego. Pai querido, nós lemos uma porção da tua palavra agora. Nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos dê o conhecimento necessário para que nós organizemos a nossa vida segundo a tua palavra, segundo aquilo que o Senhor diz a respeito de si mesmo, segundo aquilo que o Senhor diz a respeito de nós, segundo aquilo que o Senhor diz a respeito daquilo que nós fazemos e aquilo que nós devemos fazer. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor colocou no coração de Mateus e no coração de Lucas a inclinação para nos trazerem esse magnífico relato a respeito do nosso amado Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, te louvamos e pedimos: fala conosco, fala ao nosso coração, assim como o Senhor falou ao coração daqueles que estavam presentes e falou ao coração daqueles centurião. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Verso de número 4 nos fala de um estranho tipo de intercessores. Talvez o mais estranho tipo de intercessores que você vai poder encontrar. São intercessores sem fé. Diz o verso de número 4 e 5: estes, os anciãos dos judeus,
chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que ele faças isto, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Primeira coisa que nós precisamos entender ao estudar esse texto é que nós não podemos, você nem eu, ninguém pode usar a religião para nenhum outro fim que não seja o de adorar a Deus. Qualquer outra finalidade da religião é reprovável aos olhos de Deus e vai ser denunciada e reprovada diante de Deus. E é isso que nós vamos aprender ao estudar com um pouco mais de cuidado as ações desses religiosos que eram os líderes da religião de Israel. Eles não são aqui no texto nem os primeiros, nem os mais importantes personagens da narrativa, mas vamos analisá-los primeiro. Todos sabemos que esses anciãos, eles não tinham os melhores sentimentos a respeito de Jesus. O mesmo Lucas, um pouco antes, no capítulo 6, verso 7, vai dizer que os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que o acusar. E quando essa sua aberração espiritual de ficar olhando o que o Senhor ia fazer para acusá-lo de fazer o bem, quando isso é exposto diante de todos na belíssima sinagoga de Cafarnaum, construída por este centurião romano que vai aparecer no texto, sabe o que eles fazem? Eles vão para fora da sinagoga para conspirar sobre que mal poderiam fazer a Jesus. É um tipo estranho de intercessores. Mas a hipocrisia deles não impediu de que na primeira oportunidade eles tentassem usar o mais famoso, o mais importante morador da vila para fazer um pouquinho de político. Como eu já disse, a maior edificação, o maior prédio da cidade era a sinagoga. E essa grande sinagoga era fruto da generosidade de um soldado romano, de quem eles não gostavam porque era um invasor. Ele era um serviçal da inimiga Roma, mas eles toleravam esse homem, toleravam-no por interesse político, por ser um mal menor. Era um opressor, era um inimigo da nação, mas era um amigo deles. Na avaliação circunstancial e oportunista deles, era um tipo diferente de opressor. Era um opressor que não oprimia, pelo menos não muito. Por exemplo, era um opressor que não cobrava impostos abusivos para construir templos romanos, nem balneários públicos, nem lugares de corrida, os hipódromos, nem teatros, nem mesmo para pavimentar as ruas de Cafarnaum. Construir essas coisas costumava trazer fama ao administrador, mas também costumava custar dinheiro. E dinheiro público sempre sai de algum lugar, sempre sai do bolso do povo. Esse centurião, para aqueles judeus, poderia ser considerado tolerável. Talvez até um tipo de amigo, mas nunca seria considerado como um dos seus. Ele diz, os anciãos dizem, ele é amigo do nosso povo, ele não diz ele é um dos nossos. A menos que se tornasse um prosélito, como os escribas e fariseus costumavam fazer. Os escribas e fariseus gostavam de rodear mar e terra para fazer um prosélito, e depois disso o tornavam filho do inferno 2 vezes mais do que eles mesmos. Mas esse centurião não era um prosélito. E este invasor tinha uma necessidade, e essa necessidade chega até eles, e eles então acharam que este invasor merecia algum esforço da parte deles. Eles não gostavam do invasor, eles não gostavam de Jesus, mas eles sabiam que só Jesus e suas ações extraordinárias poderiam resolver o problema daquele invasor. Eles engolem o seu orgulho, eles engolem até a sua animosidade para com Jesus e vão pedir a Jesus que atenda o pedido daquele soldado romano. Primeiro argumento, ele é amigo do nosso povo. Segundo argumento, ele nos edificou a sinagoga, não era uma sinagoga qualquer.
Os arqueólogos encontraram pedras das paredes dessa sinagoga que chegavam a ter 4 metros de espessura. Não era um prédiozinho qualquer. O que os anciãos dos judeus foram dizer a Jesus é o seguinte: olha, ele não é dos nossos, ele não é judeu, mas ele fez uma boa ação para a religião, ele contribuiu para a construção da nossa sinagoga, ele merece alguma forma de retribuição. Lembra, Jesus, que é nessa sinagoga que o Senhor ensina, o Senhor mesmo a usa. Era uma excelente oportunidade para retribuir ao soldado romano um favor que eles receberam usando a pessoa de Jesus. E o texto nos diz que aquele romano manifestou um forte desejo, e a palavra que é usada para descrever forte desejo é a mesma palavra para descrever o desejo de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. Mas ele manifestou um desejo tão intenso no seu coração para que eles fossem até Jesus. E eles vão. E eles insistentemente pedem que Jesus atenda ao romano. E eu considero, queridos, esta a maior demonstração de uso servil e interesseiro da religião jamais mostrada nas páginas das Escrituras. Eles não eram crentes, mas pareciam. Pareciam tanto serem crentes que um gentio vai lhes pedir o favor de intercederem perante o Senhor. Pareciam tanto, mas tanto serem crentes que até eles mesmos acreditavam que eram crentes. E eles foram mesmo interceder. No fundo, no íntimo do seu coração, eles queriam somente agradar ao romano. Queriam a sensação de não dever mais nada àquele homem. Queriam agradar ao homem que lhes tinha agradado. Queriam devolver o favor recebido e, quem sabe, mais à frente receberem novos favores. Apesar de insistentemente pedirem, ali não havia oração nem adoração. Não havia oração porque não havia dependência, havia apenas interesse. Não havia adoração porque não havia fé. Não havia gratidão, não havia obediência, não havia rendição diante da graça de Deus. Ali só havia interesse. Isso não era suficiente para qualificá-los como adoradores. Um estranho tipo de intercessores. Intercessores sem fé. Mas estavam lá pedindo. Mas o texto nos fala, além desses estranhos intercessores, nos fala também de um estranho tipo de opressor. O opressor geralmente é arrogante, é prepotente, é autoritário. E aqui nós temos um centurião humilde. Verso 2 diz que o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe. Era homem acostumado a mandar, mas envia alguém para pedir. Este romano está numa situação muito diferente da dos escribas e fariseus. Ele não era judeu. Ele não tinha acesso aos rabinos judeus. Ele talvez tenha procurado os escribas e fariseus através de outro judeu que lhes prestava algum serviço, porque ele conhecia muito bem as práticas religiosas e os costumes dos judeus. E os judeus não se davam com os gentios. E por considerar que um judeu não se dava com um gentio, por ter aprendido com os judeus que ele, gentio, não podia se aproximar de um mestre, de um rabino, ele considerava que Jesus era inacessível. Ele considerava que ele não podia ir a Jesus. Ele não sabia que Jesus veio para buscar justamente o que estava perdido. Ele não sabia, por exemplo, aquilo que nós já lemos em Isaías 55, o chamado do Senhor para nações desconhecidas. Nem um judeu ensinou isso para ele. Mas como muitos, ele tem um problema. E ele queria solucionar esse problema. E ele sabe que os anciãos dos judeus não poderiam solucionar. Ele sabe que os médicos não poderiam solucionar. Ele sabe que só Jesus poderia ajudá-lo.
Ele era um daqueles que normalmente a igreja chama do mundo. É um mundano. Ele não tinha acesso a Jesus. Esse homem foi enviado para Cafarnaum para mandar. E observe que ele está preocupado com um jovem que deveria servi-lo. Um jovem servo a quem ele estima, a quem ele dava muito valor, que por algum motivo lhe era precioso e de boa reputação. Embora podendo dar ordens a quem quer que fosse, ele prefere demonstrar uma grande necessidade, pedindo a intervenção para obter ajuda a um escravo que estava moribundo. O texto diz que ele estava sentindo dores terríveis. A demonstração de caráter e a posterior aprovação de Jesus indica que este homem, embora levando em consideração os costumes dos judeus, sabia muito bem quem eram os líderes judeus a quem ele procurava. Mas ele queria que a sua causa chegasse ao mestre. Ele precisava de alguém. Ele sabia muito sobre Jesus. Talvez ele tivesse mais informações sobre Jesus do que muitos de nós temos. Talvez ele já o tivesse visto passar de sua janela. Talvez ele já tivesse observado a multidão inquieta andando de um lado para outro, atravessando aquela pequena vila, levantando poeira para ir ao encontro de Jesus, e se enchia de curiosidade, mas ele próprio ainda não tinha ido ao encontro de Jesus. E de uma coisa ele tinha certeza, como eu também tenho e como você também deve ter: se havia alguém capaz de fazer alguma coisa pelo seu servo, esse era Jesus. Somente Jesus. Ele sabia disso. Ele sabia que precisava de Jesus. Ele compreendia que só Jesus poderia resolver o problema que lhe angustiava a alma. Só Jesus e mais ninguém. Era um homem acostumado a mandar, acostumado a ser autossuficiente, mas por causa da sua necessidade, ele vai expor o desejo do seu coração a um grupo de religiosos que ele sabia que no máximo o toleravam, porque ele já fizera algo pela sua religião. E ele respeitava Jesus. Ele sabia que Jesus era um rabino. Ele respeitava os estranhos costumes daquele povo estranho no meio do qual ele residia. E de repente chega a notícia para ele: olha, Jesus está vindo. Jesus vai atender ao seu pedido. Jesus vem à sua casa. Verso 6 diz que Jesus, ouvindo os anciãos dos judeus, apesar da sua indignidade, apesar de saber que aqueles anciãos queriam matá-lo, diz o texto que Jesus foi com eles. Jesus não tinha o menor medo deles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Observe o que esse homem está dizendo. Os anciãos que conheciam a lei chegam para Jesus e dizem: ele é digno, é nosso amigo, faz obras religiosas. E esse homem diz: Senhor, eu sou indigno de recebê-lo em minha casa. Eu sou indigno de ir até o Senhor. Era isto que ele tinha aprendido dos escribas e fariseus. Era isso que ele tinha aprendido, vendo a religiosidade dos judeus, que tornava as pessoas que vinham de fora mais filhas do inferno do que eles próprios. Era esse o conceito da religião judaica que ele tinha, uma religião que afastava o perdido do Salvador. Ele tinha ouvido que nenhum judeu minimamente escrupuloso entraria na casa de um romano, porque isso iria deixá-lo cerimonialmente impuro. Um rabino, então, entrar na casa de um romano era um absurdo. E aquele homem entendeu que bastava a vontade de Jesus para curar o seu servo. Não precisava de remédio, não precisava de sortilégio algum, bastava que Jesus quisesse.
E ele não queria que Jesus se colocasse numa situação constrangedora entrando na casa de um romano, porque os fariseus e escribas buscavam alguma coisa para acusar Jesus. Ele conhecia bem os costumes dos romanos, os costumes dos judeus, e ele conhecia bem o que Jesus podia fazer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para ilustrar como é que muitas vezes os costumes religiosos podem afastar as pessoas do Evangelho do Senhor Jesus. O senhor, presbítero há mais de 30 anos, contou-me que ele chegou ao Pará mais de 30 anos atrás. Foi morar em uma fazenda. E uma das coisas que ele quis fazer assim que ajeitou a sua família foi um culto. Então estavam preparando para um culto na sua fazenda. E de repente alguém chega à porteira. Ele vai atender. E a pessoa que estava na porteira, que não queria passar da porteira, lhe pergunta se podia participar daquela reunião e quanto é para poder participar daquela reunião, porque os crentes que ela conhecia viviam dizendo que os crentes eram do mundo e iam para o inferno. Ela não era crente. De tanto ouvir que os que não são crentes vão para o inferno, isso é uma verdade. Mas ela não tinha ouvido o chamado para o Evangelho. E ela viu crentes se reunindo e perguntou: eu posso? Vocês me deixam participar? Sabe o que acontecia? Era que muitos que ela conhecia, ao invés de chamá-la para perto do Senhor Jesus, a afastavam do Senhor Jesus. Ela achava que os crentes não queriam os não crentes por perto durante seus cultos, como se fosse uma confraria fechada. Que preconceitos os não crentes, os não iniciados na vida cristã estão aprendendo sobre nós cristãos com aquilo que a gente faz e fala? E talvez até pior, que pós-conceitos eles têm depois de ver os males de que os cristãos são capazes de praticar, especialmente uns aos outros? Quantos males nós não queremos ou somos incapazes de evitar? Aquele homem, ele não se aproxima de Jesus por causa de preconceitos religiosos que lhe foram enfiados na cabeça por causa dos próprios religiosos que deveriam chamar pecadores ao arrependimento. Ele não vai até Jesus por causa disso. E o resultado deste evento, onde nós temos intercessores sem fé, onde nós temos um opressor humilde, é que Jesus atende, mas atende aquele que tem fé, a fé que não é encontrada naqueles intercessores. Verso 9 e 10 diz assim: ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que ele nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. O que a gente precisa entender é que o Senhor de fato atende a oração feita com fé. Porque quem ora, ora acreditando que Deus atende àqueles que nele creem. Isso está escrito, por exemplo, em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, não apenas que Ele existe, mas que recompensa os que o buscam. E é justamente por causa da fé que Jesus atende o pedido do centurião. Mas não é exatamente como todos estavam esperando. Jesus resolve atendê-lo e surpreende os judeus não por atendê-lo, mas ao mostrar a condição que ele próprio estabeleceu para atender aquele pedido. Ele encontrou no centurião, no gentio, no pagão, no opressor, no romano, no mundano, ele encontrou uma fé que não existia naqueles que intercediam por ele. O Senhor não deixa de atender às expectativas da fé que confia em seu poder e em seu amor. Nós conhecemos os anciãos dos judeus.
Nós conhecemos os sentimentos desses anciãos por Jesus. Eram populistas, queriam ficar bem com o povo, só não fizeram mal a Jesus ainda, com medo do povo se revoltar contra eles. Sabemos que eles também não gostavam muito daquele centurião romano. Nós conhecemos aqui um centurião que praticava boas obras, que procurava ser justo com os judeus e que se considerava indigno de chegar até o mestre de Jesus por causa dos preconceitos religiosos que ele aprendeu com os fariseus. Fariseus que eram hábeis em afastar as pessoas de Deus. Mas e Jesus? Como é que Jesus se mostra nesse texto, nessa história? Eu tenho certeza que Jesus conhecia muito bem o coração dos anciãos, que não é diferente do nosso coração. Jesus conhece os nossos pensamentos, conhece aquilo que nós arrazoamos no nosso coração. Ele sabe exatamente o que você está arrazoando no seu coração agora. Ele sabe se isso o glorifica ou se você está pensando em outras coisas indignas de serem pensadas neste momento. Jesus também conhecia o coração daquele que eu poderia chamar de romano, mas eu prefiro chamar de humano. Não há coração que Jesus não conheça. Conhecia todos em Cafarnaum, conhece todos aqui e agora. E assim como Jesus conhecia o coração daqueles homens, conhece o nosso coração, e Jesus então resolve atender a necessidade daquele homem ansioso por causa do seu servo. Diz o texto que Jesus foi com eles até que perto da casa do centurião. Mais uma vez o centurião lhe envia amigos para dizer: Jesus, não tome para si problemas. Eu não sou bom o suficiente para o Senhor arrumar problemas por minha causa. Não precisa entrar na minha casa. É interessante que os anciãos apresentavam aquele romano como um amigo da igreja, quase salvo. Porém ele próprio disse: eu não sou digno. Aliás, ele reconhece em Jesus uma autoridade que os anciãos não reconheciam. Ele reconhece em Jesus uma autoridade que os escribas, mesmo estudando a Bíblia o tempo inteiro, a vida inteira, não conseguiam reconhecer. Ele reconhece em Jesus uma autoridade que até os discípulos de Jesus tinham dificuldade para reconhecer. Mesmo depois que o Senhor Jesus manda, por exemplo, que o mar se aquiete, que o vento cesse, os discípulos de Jesus ainda perguntam: quem é esse? Que autoridade é essa que manda e os ventos param, as ondas lhe obedecem? Aquele povo tinha um problema com a autoridade. Aqueles anciãos tinham um sério problema com a autoridade, porque eles, julgando-se a autoridade, não queriam admitir que havia autoridade sobre eles. Eles eram escravos de Roma e diziam: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Era só olhar a história que eles encontraram em vários momentos em que eram escravos. Mas aquele homem vê a autoridade em Jesus. Ele vê e reconhece a autoridade de Jesus, porque também era um homem que sabia lidar com a autoridade. Ele era uma espécie de sargento, talvez tenente, comandando um sacramento. E assim como ele conhecia a autoridade que possuía, ele reconhece a autoridade que havia em Jesus muito maior, muito mais elevada do que a dele. E ele entende que se Jesus mandar, o que Jesus mandar vai acontecer. E ele entende que mesmo o seu servo, que estava acamado, paralítico, sofrendo tormentos excessivos e insuportáveis, como diz o texto, ele entende que se Jesus simplesmente mandar, o seu servo seria curado. Ele reconhece em Jesus o poder de mando, poder divino sobre todas as criaturas, poder sobre todos os poderes da terra. Ele sabe que Jesus tem sobre todas essas coisas o poder que um anjo tem sobre os seus servos. É exatamente assim que nós devemos ser diante de Deus. Reconhecer o seu poder, obedecê-lo, indo e vindo conforme os mandatos da sua palavra, atendê-lo de acordo com as disposições da sua providência, e viver confiante de que, obedecendo a Ele, nós teremos sempre os melhores resultados. E Jesus resolve atender aquele centurião. Surpreende os judeus, não porque atendeu,
mas porque a condição para atender não era a que os judeus esperavam. Não era porque ele era amigo da nação, não era porque ele construiu uma sinagoga, não era porque ele era um opressor que não oprimia, nada disso. Porque ele acreditava em Jesus, porque ele cria que Jesus poderia atender ao seu pedido. Aquele homem não precisou fazer nenhuma prova de fé. Aquele homem não precisou fazer campanha de não sei quantos dias de oração. Não precisou fazer nenhuma peregrinação a lugar algum, nem carregar nada para lugar nenhum. Ele tinha no seu coração a única condição que realmente agrada ao Senhor: fé. Ele cria em Jesus. Ele acreditava que Jesus resolveria a sua necessidade. Ele sabia, antes mesmo de acontecer, isso é fé. Ele sabia que Jesus poria fim à sua ansiedade. O que nós podemos concluir a partir desses relatos? Eu preciso que você saia daqui entendendo algumas coisas. Talvez você pense, ou talvez pensasse, que esse texto fosse sobre o valor dos amigos, sobre o valor da amizade. O fato é que o centurião tinha grande consideração pelo seu servo, tinha grande apreço pelo seu servo. Estimava muito a esse seu servo. E sim, nós devemos ter apreço e estima pelas pessoas que estão junto conosco. Aquele homem chegou ao ponto de submeter-se a uma humilhação pública pelo apreço que tinha por alguém que lhe era inferior socialmente. Talvez você também considerasse que esse texto fala sobre o valor da intercessão pelos enfermos, pelos amigos. De fato, aqui nós temos um grupo de pessoas que vai interceder por alguém que está doente, que vai pedir a Jesus que abençoe alguém que precisava de uma bênção. E eu não tenho dúvida que nós devemos sim orar uns pelos outros, orar pelos enfermos. Isso está certo. Mas não é disso que o texto está falando. Para mim, esse texto fala sobre o propósito de Jesus em ensinar que a religiosidade vazia, que não está no coração, a religiosidade de mera aparência dos fariseus e dos escribas, para mostrar que isso não tem valor algum diante de Deus. Esse texto está aqui para salientar que a vida de Jesus foi para abençoar aqueles que tenham fé independente da sua nacionalidade, mas que não podem ficar longe de Jesus, não podem crer em outra coisa que não seja o Senhor Jesus. Talvez aqueles homens, aqueles anciãos do povo, pudessem ir até Jesus pensando: olha, Jesus sempre nos dá respostas duras. Jesus sempre nos repreende por causa das nossas ações, mas agora nós vamos interceder por outra pessoa. Quem sabe Jesus comece agora a nos dar um pouco mais de consideração. Quem sabe Jesus olhe para nós com bons olhos. Quem sabe Jesus encontre em nós algo de bom. Jesus não se importava com a hipocrisia de seus corações. Talvez aqueles homens pensassem que Jesus passasse a considerá-los como digno de consideração, porque estava apresentando para ele um potentado, um político poderoso, como se Jesus se importasse com os poderosos deste mundo. Mas o fato é que Jesus queria lhes ensinar que de si mesmos eles não tinham dignidade alguma. E a atitude deles diante de Jesus deveria ser a mesma do centurião, de humildade. A atitude correta deles diante de Jesus deveria ser a de confissão de pecados, a confissão dos pecados que eles carregavam no coração, o desejo de fazerem mal a Jesus, as intrigas que eles teciam, as armadilhas que montavam. O que eles tinham que fazer é deixar de fazer o mal e passar a fazer o bem, como nós vemos em Isaías 1, 16, 17, também Isaías 55. Aqueles homens se achavam senhores da religião e Jesus lhes disse que eles tinham menos fé do que os desprezados gentios. O que eles precisavam aprender é o que nós também precisamos aprender. Nós somos abençoados pelo Senhor. Nós somos salvos pela graça do Senhor, porque Ele se compadeceu de nós.
Porque o Senhor aplicou em nós a justiça de Cristo, porque Ele nos capacita a viver em novidade de vida, porque Ele fez de nós seus filhos quando antes éramos seus inimigos. E isso não é por causa das nossas obras religiosas, mas porque Ele colocou em nosso coração santas disposições, porque Ele nos deu um novo coração, e o nosso coração foi capaz de amá-lo, porque Ele derramou o seu amor por nós. Ninguém vai ser recebido pelo Senhor por causa de obras que venham a fazer. Os religiosos judeus não foram. O romano também não foi. Isso nunca aconteceu. Isso jamais vai acontecer. Por mais justas que você considere as suas obras, elas não vão passar daquilo que Isaías chama de oferendas cobertas com trapos do imundo. Mas o que fazer então? Deixa eu explicar isso de maneira ainda mais clara. Enquanto você olhar para aquele que você chama de mundano e o condenar, você está se esquecendo de quem você é. Você está se esquecendo que você também é totalmente incapaz de produzir algum bem que traga sobre a sua vida o favor de Deus. Você é incapaz de produzir algo que obrigue Deus a sentir-se inclinado a agir favoravelmente para você. Enquanto você olha para o pecador e o condena, você está se colocando no lugar de Deus, está julgando o servo alheio. Isso é uma usurpação de algo que só a Deus pertence. Mas pior ainda, você está julgando alguém não segundo a regra nem da justiça e nem da graça de Deus, mas do seu próprio pecado. Como diz Marcos no capítulo 4, versículo 24. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você faz exatamente o que Davi fez. Quando Natan chegou a Davi e disse: Davi, alguém tomou a cordeirinha de um pobre e usufruiu dela, e fez um churrasco com ela, deixou o pobre sem nada enquanto tinha muito. Davi diz assim, segundo Samuel 12:5. O furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e ele disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E Natan então disse: tu és morto. Quando você condena o outro, condena-se a si mesmo. Dizendo isso de outra maneira, como disse o centurião, nós somos indignos de qualquer favor da parte de Jesus. É Jesus que resolve atender, porque quis atender, e abençoa o homem que tinha fé, a fé que Ele mesmo implanta, que Ele mesmo desperta no coração daqueles que Ele deseja salvar. Em Atos 3,16 é dito que a fé vem em nome de Jesus, e é Jesus quem fortalece. A fé vem por meio de Jesus, e assim como Jesus deu saúde a um homem doente, em Atos 3, aqui também em Lucas 7, é esse mesmo Jesus que dá saúde ao homem doente. Deixa eu concluir com duas observações. Primeiro, para quem é religioso, não se julgue melhor do que os anciãos de Israel. Aqueles malditos fariseus, aqueles malditos escribas de coração duro, não se julguem melhor do que eles. O coração do homem religioso costuma ser tão enganoso que peca até mesmo quando acha que está adorando a Deus da maneira correta. Quando acha que faz tudo certinho, se esquece de glorificar a Deus, que é quem faz tudo em todos, porque sem Ele nós somos absolutamente incapazes de fazer coisa alguma. Jesus disse: sua videira, vocês são ramos. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, qualquer coisa que você faça está simplesmente manchada pelo pecado. Isaías 1,15 diz que quando nós estendemos as mãos, Deus esconde de nós os olhos. Quando multiplicamos as nossas orações, Ele não as ouve, porque as nossas mãos estão cheias de sangue quando nós tentamos fazer alguma coisa à parte da graça de Deus, à parte de Jesus. A primeira coisa que você precisa sair daqui guardando muito bem no seu coração: não se julgue melhor do que os anciãos. Você não é. Segundo, talvez você tenha entrado aqui nessa noite sem qualquer compromisso de vida com Deus. Eu quero dizer para você: não se julgue pior
do que o centurião. Jesus não é inacessível. Ninguém tem o direito de impedir você de chegar até Jesus. Ele não é inacessível. Mas eu tenho que dizer também que você tem um grave problema. E assim como aquele centurião, você tem um problema que só Jesus pode resolver. E o nome desse problema é separação de Deus. Como os anciãos, como o centurião, você não entrou aqui nessa noite inocente. Você sabe que Deus existe. E talvez você esteja vivendo como se Deus não existisse. Ou como se a existência de Deus fosse algo irrelevante, algo que pudesse ser desconsiderado e fosse ficar por isso mesmo. Não. Deus existe. E Ele tem direito de dar ordens a você. E Ele tem direito de convocar você para adorá-lo, para obedecê-lo. E não fazê-lo é agir tão pecaminosamente como agiam aqueles escribas e anciãos de Israel. Eu quero concluir exortando você, seja você religioso ou não, a tirar nesse momento os olhos dos personagens secundários desse texto. É verdade que os escribas estão aí para a nossa instrução, mas eles não são importantes. É verdade que o centurião e o seu servo estão ali para a nossa instrução, mas eles não são importantes. Jesus é importante. Você tem que ir a Ele. Observe que Jesus encontrou fé no coração daquele romano, porque a fé vem por meio dele e a fé conduz a ele. Por isso, aquele soldado romano queria que o Senhor Jesus o atendesse. Deixa eu concluir perguntando a você: se fosse agora, se Jesus chegasse aqui agora, que julgamento ele faria de você? Olharia para você como olhou para os escribas e fariseus, para os anciãos, chamando-os de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados na sua religiosidade, edificando túmulos aos profetas que eles mesmos consentiram na sua morte, como consentiram na morte de João Batista e mais tarde pleiteariam a morte de Jesus? Ele encontraria fé no seu coração? Encontraria em você um coração obediente, destituído de mágoas, iras, hipocrisias, incredulidade, desobediência? Se o veredicto do Senhor Jesus tivesse que ser dado aqui e agora sobre a sua vida, se o seu destino eterno tivesse que ser decidido agora pelo que você tem no seu coração, religioso ou não, quais palavras você ouviria do Senhor Jesus? Você ouviria dele palavras duras como aquelas que estão reservadas para aqueles que nele não creem, dizendo: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai? Ou você ouviria palavras doces e suaves, como aquelas que foram expressas lá em Isaías 55, e ele faz questão de repetir: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, entrai no gozo do reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Qual é a condição para isso? Não é construir prédio, não é ser amigo da religião, não é ser amigo de religiosos. A condição para isso é uma só: crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. É entregar a sua vida para o Senhor e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Você pode fazer isso de maneira muito simples. Eu conheço um que um dia fez uma oração muito simples ao Senhor, sentindo que o Senhor o chamava, ele disse: Senhor Jesus, se o Senhor me quer,
se vira comigo a partir de agora. O Senhor Jesus transformou a sua vida. Você pode fazer com as suas palavras, do seu jeito, Ele entende. Só não pode deixar para depois, porque depois pode ser tarde demais. Quero que você reflita sobre essas coisas. Você não é melhor do que os anciãos. Você não é pior do que o centurião. Você é só um pecador que precisa de salvação. E a convocação do Senhor é: vem, esta é a hora da adoração. Nós vamos cantar esta música. Eu queria que, enquanto a equipe de louvor entoasse esta canção, você não precisa cantar junto com eles. Você precisa só refletir sobre se você está verdadeiramente adorando ao Senhor. Quero que você reflita sobre essas coisas. Porque eu estou falando de algo muito importante, queridos. Eu estou falando do destino eterno da sua alma. E religiosidade não te salva. E obras religiosas também não. Somente a fé no nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo.